Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio trará o tema Equilíbrio e leveza no ambiente de trabalho. Os convidados de hoje são Ken O'Donnell, consultor internacional nas áreas de qualidade e desenvolvimento organizacional holístico, Márcia Medeiros, coordenadora do Brahma Kumaris de Porto Alegre, e Annelise Monteiro Steigleder, promotora de justiça da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todos, e em especial ao Ken e à Márcia, que estão aqui nos presenteando com uma tarde muito agradável para falar de muitos assuntos ligados à qualidade de vida no trabalho, as equipes, a liderança, vários assuntos que vão ao encontro desse nosso desejo de ter mais qualidade de vida. E eu vou apresentar então aqui os nossos convidados. Nós temos aqui o Ken O'Donnell, ele é de origem australiana, coordenador da Brahma Kumaris na América Latina. Ele iniciou o serviço da Brahma Kumaris no Brasil em 1979 e é um consultor internacional nas áreas de qualidade e desenvolvimento organizacional holístico. E a Márcia está aqui com a gente também, a Márcia Medeiros. Ela coordena o Brahma Kumaris de Porto Alegre desde 1999, formada em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, educadora espiritual e praticante de Raja Yoga há mais de 30 anos. Coordenou o projeto de valores na educação no Brasil e proferiu mais de 1.000 palestras em diversas cidades do Brasil. E eu sou a Annelise Steigleder, sou promotora de justiça, atuo na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. Então, vamos aqui iniciar. Queria te fazer uma pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Como é que tu enxerga, Ken, assim, a possibilidade de se ter uma vida em equilíbrio em meio às demandas e responsabilidades no trabalho? Conciliar o equilíbrio, a leveza. Obviamente tem que ter um trabalho interior para você preparar-se para aguentar as pressões, né? Porque tem dois tipos de pressão. As pressões reais, que são prazos e as pressões normais do trabalho e relacionamentos tensos, que são parte de qualquer ambiente de trabalho. Mas tem as pressões irreais que você está inventando na sua própria cabeça. Você está se colocando pressões em cima de você próprio, inventando, fantasiando, preocupando-se com medo de coisas que não existem. E aí as pressões irreais acabam roubando a sua capacidade de lidar com as pressões do dia a dia. Então, são duas coisas. Você precisa entender, aceitar as pressões reais e você tem que lidar com aquelas que não são reais, é apenas na sua própria cabeça, que acaba roubando sua força para lidar com as situações. E todo mundo tem esse desafio. Todo mundo está nisso. Trabalhar hoje em dia já não é fácil, especialmente na indústria privada, né? Tem muita pressão para você manter-se qualificado, manter-se no trabalho, tem pressões dos egos diversos, e aí você tem que entender e aceitar, isso faz parte do jogo. Agora, lidar com aquilo que você está imaginando na sua cabeça é um trabalho mais interno. Então, assim, nos conta um pouquinho dessa ansiedade, porque acho que quando fala assim dessas projeções de futuro, essa necessidade não atendida de ter um controle, isso vai gerando nas pessoas uma ansiedade muito grande, um sentimento de impotência, de incapacidade. Como é que tu entende que seria possível ter algum controle a respeito disso, assim, pensando em práticas cotidianas, não tanto aqueles casos patológicos, às vezes precisa de um médico, enfim, mas pensando assim nessa vida louca que a gente tem, né, com Então, tantas demandas, e tu falasse também da questão da competição, né, no ambiente de trabalho, as pessoas que precisando comprovar a sua capacidade. os jogos de ego, né? Uhum. Agora, a ansiedade, sim, se o estresse foi o problema
grave há 20 anos, e a depressão nos últimos 10, a doença da vez é a ansiedade, especialmente depois da pandemia. Todo mundo começou a entrar em parafuso de medo, de preocupação e estavam em situações completamente fora de sua zona de conforto. E aí nós continuamos uma vida que você simplesmente leva num ambiente caótico, complexo. Se você não tem um trabalho interior, o que acontece é que as situações vêm, acionam os diferentes órgãos do cérebro, né? E você, sem pensar e sem controlar, você começa a liberar cortisol e a adrenalina, e que são os hormônios da ansiedade, né? Agora, se você toma o controle, e aí há inúmeros estudos que mostram isso, se você começa a simplesmente ficar no estado de presença, você começa com uma pausa consciente, e você começa a respirar melhor, você começa a produzir serotonina, dopamina, e que são os hormônios de bem-estar. E aí dá para trabalhar isso. Agora, se você simplesmente não faz nenhum trabalho, permanentemente você está liberando cortisol e adrenalina que você não precisa, e aí acabam detonando o cérebro e outros órgãos do corpo. Então, imagine, você está produzindo hormônio para você fugir de uma situação, mas não está precisando fugir. Então, a meditação, por exemplo, você começa, primeiramente, aí os estudos mostram que você corta a produção desses hormônios, tipo o estresse e a ansiedade, e você começa a gerar um bem-estar, e você começa a entrar no estado de mais realidade, e você começa a se perguntar, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou gerando uma expectativa em relação ao futuro que é falsa? Por que eu estou fazendo isso? Você começa a se controlar, e é possível fazer. O trabalho continua o mesmo, mas sua reação é que muda, né? Sim, então tu falasse aqui da questão do trabalho interior. Se tu pudesse desenvolver um pouquinho esse assunto, que ele é tão importante, a gente está aqui dentro do Ministério Público, aqui se valoriza muito, assim, quando a gente entra na carreira do Ministério Público, mesmo os servidores, a ideia da eficiência, da capacidade de cumprir prazo, né? E isso eu imagino nas corporações também, assim, um foco, uma produtividade e essa parte, assim, mais holística da pessoa, né, das suas vulnerabilidades, das suas diferenças, da sua sensibilidade, às vezes fica um pouquinho de lado. Então, como é que vocês veem isso, essa questão do trabalho interior, e como que ele seria importante também para se manejar melhor essas situações turbulentas que acontecem assim na vida das pessoas? Se pudesse explorar um pouquinho mais assim, o que seria esse trabalho interior? Então, eu estava me lembrando de algo que me trouxe assim muita felicidade quando eu comecei a trabalhar o Vivendo Valores, que é um dos projetos da Brahma Kumaris, né, Vivendo Valores na Vida, Vivendo Valores na Educação, que é a questão de que a saúde mental ela está conectada à prática de virtudes, né? Então, por exemplo, se você, ao invés de ficar preocupado com coisas, você começa, que qualidade eu posso colocar aqui? Aqui eu posso colocar capricho. Aqui eu posso colocar um pouco mais de organização. Se você vai se ocupando em, digamos assim, em dinâmicas saudáveis, isso também é um antídoto maravilhoso para você se libertar da ansiedade. Porque é ali que quem falou, você produz um hormônio, você produz uma coisa para uma situação que você não vai enfrentar. Né? E aí você fica com aquela química doente. Mas, na verdade, se você sente que você está se ocupando com algo que realmente é consistente e vai te ajudar. De repente, teu trabalho está ali uma bagunça e você fica estressado, entendeu? Pensando no futuro, arruma a tua mesa, sabe? Vai, faz uma gentileza para uma pessoa. Alguma dinâmica que traga alguma qualidade tua, que está conectada a esse eu interior, né? E isso vai já te colocar num movimento muito saudável, muito bom. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em terminar o que está ruim. E a gente esquece do movimento de construir o que é bom.
E se você trabalha na construção do que é bom, você vai naturalmente dissolvendo suas tendências negativas, né? Então, ok, É. tem essa situação. Tá, ok, tá problemático aqui, ali, um relacionamento. O que que tu pode fazer para suavizar esse relacionamento? E aí você traz qualidades, né? Virtudes, valores elevados. E aí tu vai vendo que tu vai entrando numa dinâmica bonita. E aí entra essa questão do eu interior, né? Que a gente precisa ver a qualidade da energia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que circula dentro da gente, porque isso de alguma forma vai se externalizar nas nossas ações. Então você vai começando a cuidar um pouquinho mais. Ah, de repente eu tive um pensamento assim meio de aversão a uma pessoa, uma situação. Aí você faz uma correção, puxa, se posso alinhar e ver o que que essa pessoa tem de bom, ao invés de ficar só focalizando o problema, a dificuldade. Então é uma mudança de enfoque, de olhar, que vai gerando uma sensação de mais bem-estar, né? Porque toda vez que a gente traz qualidades, a gente aumenta o nosso bem-estar e o bem-estar de todas as pessoas que estão com a gente, né? Então, essa é uma dinâmica que eu sinto assim que é muito eficiente, porque a gente justamente tem feito isso, né? Trabalhar esse conteúdo de valores nas escolas, nas organizações, e aí a gente percebe que as pessoas com coisas simples, elas vão ficando mais leves, mais felizes, o ambiente fica mais agradável, né, para se estar. Uma outra coisa é que uma dica super prática. Eu acho que todo mundo teria 1 minuto de cada hora em que eles não estão perdidos no fazer, simplesmente fazer, fazer e fazer, ação, reação, reação. E você tira 1 minuto de cada hora para fazer uma pausa. Inclusive, muitas organizações a gente tem, até tem um aplicativo que toca, se quiser, você pode programar para um toque. Pode ser um bip a cada hora, que lembra você de parar um pouco, respirar um pouco, organizar melhor seus pensamentos. A gente chama isso de controle do tráfego dos pensamentos. Você dá uma ajeitada interna, você dá uma olhada até onde você está perdido simplesmente nesse, como chama, a rodinha como chama esse bicho que fica correndo numa roda? Um hamster. Um hamster. E a pessoa chega aqui, entra na roda do hamster, no fim do dia, expelido e acaba colapsando na cama. E no dia seguinte alguém tem que chegar lá com uma espátula para tirar a pessoa da cama. Não, se eu paro, e faço uma pausa consciente por 1 minuto de cada hora, não estou perdendo tempo. Eu garanto que os outros 59 minutos da hora vão ser mais produtivos, mais suaves e você vai fazer mais com menos. Sabe, vendo Garanto. vocês dois, me veio muito assim forte na mente a ideia da atenção plena, que é uma noção muito importante na meditação, né? Sim. Porque às vezes as pessoas elas estão vivendo ou no passado, aí atormentadas com culpas, com remorsos, com aquilo que elas não fizeram, ou elas estão nervosas com o que vem pela frente. E se ela consegue viver a atenção plena e ao mesmo tempo também ter uma certa gratidão por aquilo que ela está experimentando, eu acho que isso também ajuda muito, Não, né? por exemplo, Como o é que vocês pessoal veem toma isso? água, certo? Então, em vez de tomar água em goles grandes, senta e toma a água de uma forma mais consciente. E aí, especialmente apreciando o que significa a água para todos nós. É a vida. Sem água não temos vida. Então, você está tomando um copo de vida, então agradeça a natureza que te deu isso de graça. Né? A natureza é generosa. O sol, imagine se cobrasse por seus raios, ou a nossa atmosfera cobrasse pelo oxigênio, ou a água na Terra cobra por um copo de água, né? Então a gente tem que tomar e até usar o momento de tomar água. Eu não vou tomar água correndo, eu vou tomar essa água, já que tem que tomar vários copos por dia. Uso isso para fazer essa pausa consciente e realmente ter uma atitude de gratidão por tudo que a vida te dá. É muito positivo, muda seu humor, garanto.
Então, isso acho que dialoga muito com a ideia de leveza. Como é que vocês Sim. entendem esse conceito de leveza, esse conceito de equilíbrio, que é o que a gente busca tanto, mas ao mesmo tempo não se tem muita noção do que isso significa, assim. Como é que vocês Olha, entendem? usando o exemplo, você pega, por exemplo, você tem, qual o símbolo da justiça, hein? Qual que é? A ideia do equilíbrio da balança. Balança, mas é uma metáfora equivocada para o equilíbrio do que estamos falando. Você fica comendo muito durante 7 dias, aí você está fora de equilíbrio, então vou fazer um jejum por 7 dias. Não é equilíbrio. Equilíbrio não é organizar os pesos na balança. Na verdade, é você ser o ponto no meio da balança. Então você está numa situação e você mesmo se coloca com uma visão mais ampla. E é interessante isso, você começa a ver um pouco mais o passado, presente e futuro, mas de uma forma mais aberta. Você começa a equilibrar as coisas. A sua perspectiva é equilibrada. Então não é tirar de um e colocar no outro, é ter uma percepção em que você está bem e estável em meio daquilo que está acontecendo. Eu, E esse aqui é o equilíbrio interno do que estamos falando. E a uma leveza, ideia. Não, assim, até eu falo para completando. ela que é muito leve. Não, quando o Ken estava falando, eu estava me lembrando assim de uma ideia que a gente tem também conectada a isso, que é integrar as energias, né? Então, isso que o Ken falou, de repente você trabalha uma semana inteira, aí se exaure e daqui a pouco você descansa, descansa, descansa. E a gente tem escutado muito sobre integrar. O que significa integrar? É você trabalhar descansado, né? Então, você junta as duas energias que precisam estar, né, em conjunto para haver justamente esse ponto de equilíbrio, onde você não se desgasta, não passa do ponto. Então, você faz, mas você faz integrado, de certa forma, até com uma sensação do não fazer, sabe? Não é aquela coisa eu fazendo. Não, você faz e, ao mesmo tempo, você tem um desprendimento do que você está fazendo. Ontem a gente teve um programa bem especial dos 40 anos da Brahma Kumaris e foi um programa muito lindo. E o Ken fez algumas colocações. A gente teve a participação do Lama Padmasambhava, né, que é um lama budista, também um amigo muito querido. E aí foi interessante que o Ken falou sobre a profundidade e o Lama deu o exemplo da lótus que fica acima, né, da água. Então, que na verdade a gente não pode estar nesse comum que é o meio. A gente precisa ter tanto a conexão com a profundidade quanto a conexão com o que está além para a gente atuar aqui nesse meio energizado. Então, muitas vezes, o que que acontece? A gente fica muito só no meio, esquece que temos uma profundidade, esquecemos que temos uma dimensão espiritual mais alta com a qual a gente pode se conectar e, enfim, receber poder, receber uma sensação de transcendência. E aí, esse comum também nos desgasta muito, né? Esse desconhecimento de instâncias mais profundas do ser. Isso traz a leveza, isso traz a sensação assim, sabe? Você acredita mais que as coisas vão dar certo. Porque a ansiedade vem muito também, se der errado, e se eu não conseguir, e se essa coisa não acontecer, né? E quando você está nesse lugar mais saudável, seu interno, você acredita, não vai, algo internamente diz, vai dar certo. E se de repente alguma coisa vai dando errado, você também não sente que está dando errado. É simplesmente uma situação que você vai ter que lidar, trazer outras É, qualidades e vai dançando sobre a situação, uma, né? eu lembrei de uma cena porque eu estive presente na Ásia no pior desastre natural de todos os tempos, que foi o tsunami que aconteceu em 2000, fim de 2004, e que matou 300 mil pessoas. E eu estava lá, na Índia na hora. E eu estava com o presidente de uma grande empresa, ele não teve dúvidas, levou o seu pessoal para ajudar as vítimas. Ele me convidou para acompanhar para Sri Lanka, onde acabaram de morrer 30 mil pessoas. Então a gente tem desastres não tão grandes por aqui, né? Eu sei que nos enchentes recentes, infelizmente, morreu gente, mas Sim. imagine morrer 30 mil É uma e cidade. 40% eram crianças. Então,
quilômetros da costa completamente arrasada. Então a gente foi lá para ajudar as vítimas, conversar com eles. E aí, o que precisavam era amor. Então, era complicado esses executivos que estavam com o coração na mão e nunca estavam numa situação tão constrangedor para eles, mas precisavam dar amor. Mas eu me lembro que um rapaz lá, mais tarde, eu estive com esse mesmo grupo 2 anos depois em Vietnã. E um deles contou a história, olha essa. Ele tinha pedido para 2 amigos ir para. Ele deu uma dica. Passa Natal lá nesse resort na Tailândia. É, é o melhor lugar do mundo que eu conheço. Vai lá. Então, esses amigos foram lá para esse resort na Tailândia, que infelizmente também ficou arrasado, né? Na hora da onda que passou, do tsunami que passou, eles estavam mergulhando, né, vendo os peixinhos e tudo mais. E como onda só passa na superfície, esse foi a maior onda de todos os tempos, passando alguns metros acima de sua cabeça, e não se deram conta, obviamente. Então, a turbulência é superficial. Essa é a lição que esse rapaz depois me falou. Os amigos contaram para ele que eles foram para a superfície e não encontraram mais seu barco. Opa, o que houve aqui? Estava muita sujeira, então foram nadando até a cidade. A cidade já não estava mais lá. Então, eles estavam a alguns metros debaixo da maior onda de todos os tempos e não sentiram nada. Então, a lição é que a turbulência é uma coisa superficial. Se eu estou sendo levado para lá e para cá, eu estou também num estado mais superficial. Existem graus de profundidade dentro da gente. Eu tenho um lugar interno em que eu posso me agarrar e não importa a turbulência que está passando no trabalho, na rua, na sociedade, o que é. Eu estive alguns anos atrás, num terremoto. Eu estava presente no terremoto. E me lembrei dessa história. E a prática constante, eu me agarrar nessa base interna que não altera com as circunstâncias. Sim. E aí fica lá, e você consegue lidar com terremoto, com tsunami, com o que você pode imaginar, inclusive tsunamis humanos e terremotos nos relacionamentos. Você Isso tem a ver com achar a sua própria essência, então, o seu próprio núcleo, aquilo que é divino, podemos dizer assim. O núcleo divino que todos nós carregamos dentro da gente. Como é que a gente acessa isso nesse mundo tão turbulento? Em que sentido, assim, a Brahma Kumaris, assim, porque essa é uma questão muito importante para vocês, sim. É um caminho muito importante na trajetória de vocês também, individualmente, né? Essa é a base, na verdade, da nossa prática de meditação, né? Quando o aluno chega na Brahma Kumaris para fazer o curso de meditação, a primeira coisa que a gente se preocupa, o primeiro conteúdo que a gente passa para ele é que além dessa superfície aí, existe uma profundidade onde ele já tem tudo o que ele está buscando fora. Então, a gente, na verdade, por esse esquecimento da essência, a gente começou a buscar beleza fora, a gente começou a buscar prosperidade fora, a gente começou a buscar tudo no mundo exterior. E essa retomada de que tudo está dentro, né, é o que, na verdade, te acalma. Porque você fica ansioso, cheio de desejo, para quê? Para preencher algo que está vazio. Quando você se conecta com a tua abundância, com a tua plenitude, você se relaciona com as pessoas, com o mundo, de uma maneira totalmente diferente. Eu não estou querendo receber, eu não estou, sabe, eu não estou cheio de expectativa. Eu estou ali ao contrário, para partilhar o que eu tenho de belo, o que eu construí de bom dentro de mim. Algo que a gente fala, compartilha também na Brahma Kumaris, é que nosso trabalho interno visa nos levar a um estado mais divino, como você mesmo falou, né? E o ser divino, ele é o Devita, ele é aquele que doa, né? E o oposto a isso é o Levita, é aquele que está tomando. Então, na prática de meditação e nesse exercício de resgate da essência, naturalmente o ser vai começando a se tornar um ser mais doador,
um ser que compartilha a sua beleza, e sabe, e que está atrás do que tem de belo no outro também, porque essa é uma questão, né? Às vezes a pessoa tem 10 qualidades, 3 defeitos, você fica nos 3 defeitos ali, e toda aquela beleza que você podia desfrutar das qualidades dela, você se priva, né? E às vezes cria uma tensão porque o teu foco está ali no que precisa corrigir. E até dentro do nosso trabalho de valores na educação, uma das primeiras coisas que a gente falava com os educadores, né? Não fique só focalizando o que precisa corrigir, o que está errado, vamos terminar com a violência, vamos terminar. Não. O que que precisa criar, né? Criar amor, criar respeito. E aí uma nova dinâmica vai se processando. Então, o conhecimento da essência é o primeiro passo para você acessar, incluindo o que é a tua paz, né? Para você se acalmar e aí você se dirigir ao alto. Isso é que foi interessante de ontem, né? Que é a profundidade para você chegar no alto. Que aí é a tua experiência de, a partir da tua essência, você voar para uma dimensão além desse mundo físico, além do movimento, além da matéria, né? E experimentar a tua capacidade de transcender. Então, isso que eu fez essa analogia com o mergulho, né? Então, eles estavam fazendo uma comparação com o interior, estavam transcendendo o tsunami, né? Então, quando você vai para dentro e vai para o alto, você transcende o que está no meio, e aí você, sabe, desenvolve um autorrespeito diferenciado. Eu acho que uma das questões problemáticas agora é falta de autorrespeito, né? Falta Sim. de autoestima, de autoconfiança. Será que eu consigo? Será que eu tenho dentro de mim as qualidades suficientes para esse trabalho, para esse relacionamento, para essa situação? E aí, acessando essa essência, você descobre que sim. Então, aí essa autoconfiança vai brotando. E não é uma coisa, sabe? É natural, é orgânico, assim, né? Vai vindo. E aí você vai sentindo uma facilidade também. Porque a sensação da vida travada, e das coisas serem difíceis, relacionamentos são difíceis. Várias vezes as pessoas conversam com a gente, ah, difícil isso aqui, né? Ai, mas isso aqui tá difícil. É a relação de trabalho, é em casa, é um monte de coisa. A gente diz, por que que tá difícil? Por que que a energia tá trancada? Aí geralmente se culpa o outro, né? Ah, é porque essa pessoa fazendo assim, como é que eu vou fluir? E daí, na verdade, não. Você primeiro tu tem que colocar a tua energia para fluir. E a tua energia fluindo, você vai ajudar os outros e você também vai conseguir ver no outro algo que antes, quando a tua energia estava trancada, você também não conseguia ver, né? Então, é o nosso trancamento de não ver a nossa essência que nos impossibilita de ver a essência do outro. E aí a gente fica num mundo meio assim, sabe? Realmente difícil e negativo, né? Porque onde está a beleza, onde está a essência, onde está a divindade, a gente não chega lá. Fica no outro lugar, né? Então, a meditação nos ajuda nisso. A gente de novo, vamos retomar aquele exercício que o Ken falou, né? Dá uma paradinha, retoma a essência. E aí você volta com uma qualidade interior para fazer aquele mesmo trabalho. Então, isso que a gente propõe às pessoas, né? Elas considerarem a sua dimensão interior como a verdadeira dimensão que vai trazer qualidade para a sua vida, bem-estar, sensação de sucesso, de vitória, né? Não é só você ganhar o dinheiro, você ir para lá e para cá e ter isso. Não, é a administração da tua energia interna que vai fazer você ser uma pessoa rica internamente, que é o teu verdadeiro sucesso e a tua verdadeira, vamos dizer assim, prosperidade e abundância, né? E o resto vem. A abundância financeira vem assim, vem como uma consequência de uma atitude interior de abundância, de riqueza interna, né? A gente atrai. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, em relação às instituições um pouco, porque muitas vezes as pessoas elas estão nesse momento mais de crise, de questionamento, viveram a perda de um familiar, uma separação, alguma coisa, e aí elas às vezes vão buscar o autoconhecimento, vão buscar apoios, enfim. Passa a turbulência, elas esquecem todo o aprendizado. Aí eu pergunto para vocês, de que maneira as instituições poderiam, no próprio ambiente de trabalho, fomentar essas práticas, permitir que isso seja de alguma maneira feito? Como é que foi isso para ti, Ken, assim, como consultor, alguém que estuda isso tanto tempo? Tu acha que as instituições deveriam também criar um espaço para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores terem esse momento? Tem uma certa lógica. Em organizações humanas, o papel de liderança é fundamental. E, inclusive, na indústria privada, as pessoas não deixam a empresa, deixam os chefes, né? Pois é.
que não aguentaram ser tratadas daquele jeito. E aí, outros inúmeros estudos que mostram que num ambiente mais amigável, onde há confiança, onde há orgulho daquilo que você está fazendo, onde há uma certa imparcialidade no tratamento do caso e meritocracia, por exemplo, e não você sobe porque você bajulou melhor o chefe que o seu colega, a liderança desempenha um papel fundamental. E uma boa pergunta para todos aqueles líderes pretensos ou líderes efetivos é se as pessoas apreciam sua presença. Ficam mais felizes quando você chega ou quando você vai embora. Vocês apreciam sua... E você sai da porta e as pessoas, que bom ele foi ou ela foi. E muitas vezes aquele líder nem sabe, a não ser se ele deixasse um gravador na sala para saber como é que Não, é que às Ele vezes não pode fazer isso, né? uma coisa que me passa também um pouco pela cabeça é que às vezes o líder ele é tão exigente consigo mesmo que ele acaba projetando no outro uma coisa assim muito, muito e ignora, se Então, facilitar, ignora total eu assim, o fiz ritmo um dos outros. trabalho na universidade corporativa de uma grande empresa de telecomunicações, a segunda maior empresa do mundo, em Barcelona. Então, na empresa que eu estava trabalhando, que eu ajudei a fundar para fazer essas consultorias, porque não é exatamente o trabalho da Brahma Kumaris, era o trabalho, como somos voluntários, a gente tem que se sustentar de algum jeito. Então eu trabalhava nessas coisas. E eu desenvolvi um curso chamado Liderando Equipes de Alto Desempenho para essa empresa. E aí todos os seus 1.400 executivos top do mundo inteiro tiveram que fazer esse curso. E a base do curso era apenas a lógica daquilo que estamos fazendo, é questão de linguagem. Como é que você coloca isso para as pessoas? Então, nós usamos um modelo de um iceberg, que a parte visível, a parte sistemas, processos, investimentos, a parte mecânica de uma organização, os produtos, sistemas, e que é a parte 10% que você... E a outra 90% você não vê, é a cultura da organização. Então você tenta fazer um iceberg mover-se, ele não se move mexendo com os ventos. Então, muitas vezes, aí no serviço público, torrem milhões, porque eles tentam fazer o iceberg mover-se, colocando ventiladores enormes para produzir um vento, né? E aí é muito caro. Por quê? E o que move uma organização é a vontade. E você não pode comprar a vontade verdadeira. Você pode simular, você pode atrair, mas aquilo que vem, eu quero participar, eu quero agregar, eu quero fazer parte, que vem do coração, é o que o líder verdadeiro tem que gerenciar. Não é ele tem que gerenciar a vontade das pessoas. Então eu canso de ver situações em que fazem planos maravilhosos, mas ninguém faz. Que ficam de braço, essa é loucura do chefe, isso aqui não vai funcionar. Então, se você mexe com a parte inferior do iceberg, e você entende como é que funciona, qual a dinâmica, quais são as correntes, porque icebergs se movem por correntes e não por ventos. Você começa a entender as correntes que movem a parte humana de uma organização, onde estão os valores, onde estão os medos, onde estão a condição dos relacionamentos, onde estão as crenças, etc. e tal. Você começa a entender isso, você vai se tornar um líder melhor. Então, não é que
quando eu falei se as pessoas apreciam mais sua presença ou sua ausência, não é isso. Não é que você tem que ser um anjinho. É que muitas vezes você vê a lista de características de líderes, meu Deus do céu, eu não conheço ninguém assim, né? Mas, especialmente nesses tempos pós-pandemia. Mas se você entende esse elemento mais humano que move as pessoas, e você entende o que move você, você vai mover, você vai motivar, né? Melhor. E apreciam sua presença, mesmo quando você tem que corrigir alguma coisa, você não faz isso de uma maneira que acaba com a raça do outro, que acaba com o coração do outro. Você corrige de uma forma que a pessoa aprecia Sim. sua correção. Isso aqui é uma arte, a liderança é uma arte, não é uma ciência. Por isso que não vai aprender nada de liderança numa escola. Mas que importante que tu está dizendo aí. Isso valeria uma outra conversa enorme, porque para o Ministério Público isso é muito importante. Quando a gente entra num concurso para promotor de justiça, a gente é analisado a parte do conhecimento jurídico, essa inteligência emocional, essa capacidade de entender realmente as necessidades das outras pessoas, de conseguir motivar. Nada disso a gente aprende. E aí Então é não é desastroso. justiça. É desastroso. Não é justiça. Mas isso Justiça tudo é uma muito. coisa mais redondinha, não é? Como é que tu conseguiu propor isso para esse grupo de líderes assim? Qual era assim? Era para eles talvez pararem um pouco e olharem com o coração para os Não, ele outros? tem que primeiramente entender a linguagem dessa cultura, né, para poder falar um pouco a mesma língua. Mas é possível. Depois, depois entender que você ser assim como estamos descrevendo não tem nada a ver com você ser menos eficiente. Aliás, você vai ser mais eficiente. Por quê? Você vai pensar menos, você vai pensar melhor e você vai conseguir fazer mais que você fazia antes. Por quê? Você tem mais clareza, você tem mais objetividade, você não... Quanto tempo é perdido em problemas subjetivos? Hein? Em considerações subjetivas. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quantas reuniões são realmente efetivas? E as pessoas podem explicitar as coisas de uma forma extremamente sincera, sem medo de represália ou sem medo de ser ridicularizados, porque estão falando uma coisa. É uma pergunta que eu faço muitas vezes. Aí, qual é o índice de sinceridade nesse grupo? Vocês são capazes de falar o que realmente acham? Vocês têm a permissão de opinar? Ou a opinião é, assim, como chama? Hierarquizada. E você não vai ter muita verdade circulando, que é uma pena. Sim. É muito interessante esse assunto, assim, realmente muito, né? De novo, a gente volta para o tema do autoconhecimento, ou seja, Pois a é. empresa também olhar para dentro de si como uma instituição e as pessoas que estão ali, e qual é o propósito, o que elas querem realmente, né, de construção. Olha, quando eu digo isso, não é que você vai, obviamente, cuidar da parte visível, óbvio. Você vai planejar, você vai sistematizar, você vai ordenar. Mas também você vai cuidar da parte essencial, da parte mais humana da organização, que não é apenas e aí vocês lidam com processos, né? Mas uma organização qualquer, inclusive o Ministério Público, não é só de processos. Não, É de gente. é de gente. Na realidade, os processos é a casquinha, né? Mas na verdade a gente está falando de pessoas. Nós todos assim somos uma rede de pessoas uma muito família, não é? conectada, né? Nosso ambiente interno de profissionais, todos muito dependentes uns dos outros para funcionar, mas também os processos em si, né? Nosso produto de atuação é a vida das pessoas, então ter essa capacidade de escuta, de acolhimento, de entendimento
são as virtudes que a gente precisa desenvolver muito. Mas Voltando para o faz assunto da parte. Márcia aqui das Olha, virtudes. esse trabalho, por exemplo, eu que tomei conhecimento, e até fui quando vocês tinham esse trabalho com a paz, né, e pacificação, e a gente se envolveu numa coisa junto com o Ministério Público em Santa Maria, depois da Sim, Boate da Boate Kiss. Kiss. E aí eu fiquei assim, foi num momento lá com a comunidade, eu fiquei chocado com uma freira, disse, olha, os passos pararam de cantar aqui, hein, gente? Foi tanto o baque, então os processos que a gente tem que cuidar da parte superficial, aparente, que tem que ver ir atrás dos culpados, etc e tal, e ordenar a parte física, mas você tem que lidar com os corações de toda uma comunidade. Quem é que vai fazer isso? Então, qualquer trabalho grande que da, da, da alçada do Estado, tem esses dois lados do iceberg também, não é? Também, não, com certeza. Então, tem muita que dá para fazer, muita coisa que dá para fazer. E aí, as pessoas que, além de fazer aquilo que é esperado profissionalmente, fazem uma coisinha extra para ajudar a comunidade, a própria organização cresce com isso. Com certeza. A nossa instituição está vivendo um pouco isso, nesse desastre de setembro desse ano, onde o Vale do Taquari foi arrasado, né? O Ministério Público também se preocupou muito em estar lá presente, acolhendo as pessoas, ainda que fosse para dar um abraço mesmo, porque pessoas que perderam tudo, perderam familiares, essa sensação de um baque, de não saber nem o que dizer diante de uma dor tão profunda que às vezes as pessoas estão E os vivenciando. pássaros param de cantar. E os pássaros param de cantar. Algo que me veio assim em mente quando você estava comentando como lidar, né? E o Ken falando de liderança, eu vejo assim que esse espírito, que não é simplesmente a gente fazer coisas, mas é a gente criar internamente ou descobrir internamente um espírito de doação. Porque eu também andei lendo um pouco, né? Não tenho essa experiência do Ken sobre com empresas, mas eu andei estudando um pouco sobre essa questão da liderança, né? E da liderança de qualidade. E um dos aspectos é você sair do universo de estar tomando para você entender que o verdadeiro líder ele é um doador e ele está ali mais preocupado com o desenvolvimento das pessoas, o crescimento delas, do que com qualquer outra coisa, né? Então, a humanização, no fim das contas, a gente volta para a questão do humano, né? Que é quanto mais você humaniza, quanto mais você toca o coração, quanto mais você está atento ao bem-estar daqueles seres, quanto mais você vai dissolvendo essa identidade meio egóica, né, que quer trazer para si, sempre para si, e que eu esteja bem. Essa cultura que o Ken comentou, né, ver a cultura da organização. Então, enquanto a cultura, o pensamento que circula é o pensamento de egocentrismo, né, muito centrado em si, não tem como desabrochar. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a cultura da doação, com atos simples, sabe? Assim, até colocar, por exemplo, um cartãozinho, alguma coisa que lembre esse pensamento. A gente, nas escolas, a gente fazia cartinhas com pensamentos positivos. E aí, sobre valores. E as pessoas tiravam, era um hobby. Cheguei, vou tirar meu pensamento positivo de hoje. A gente hoje distribui, tem um sistema que distribui pela internet, né, essas mensagens diárias, mas com esse objetivo, assim, né, de criar sentimentos internos de um nível mais alto para colocar a dinâmica do trabalho funcionando com mais felicidade, com mais amorosidade. E trabalhar na superfície é trabalhar no lugar do ego, né? E aí, fica aquela coisa limitada, né? Entrar na profundidade é sair dessa dimensão do ego, do tomar, para entrar na dimensão do doar, que é a dimensão do divino. E vale para todas as relações, né? A nossa relação de liderança, relacionamento, qualquer relacionamento, né? Se você consegue migrar de querer receber da pessoa, ter expectativa para um estado de doar, de compreensão, você vai harmonizar, não é? Não tem como não harmonizar, porque os problemas todos é a frustração de eu não receber o que eu queria receber. Aí eu brigo, né?
E se você não tem essa expectativa, se você está ali com a tua energia disponível, com a tua essência disponível, as coisas vão se equilibrando. Aí é um despertar, né? Um despertar de consciência que vai acontecendo aos pouquinhos e tal, mas um pouquinho que a gente consiga já é bom. Porque às vezes a gente quer uma grande coisa, né? Ah, mas ainda. Mas um pouco que você consiga já é legal, já vale a pena. E um pouco de bem-estar, um pouco mais de gentileza. Eu me lembro de uma pessoa que ela disse que resolveu o problema no departamento dela, fazendo, sabe o quê? Ela comprou uma garrafa térmica bonita, umas coisinhas. E ela colocou uma florzinha, ela botava florzinha fresca todo dia, e ela disse aquele gesto de botar a garrafa térmica com chazinhos, com uma florzinha fresca, com uma coisa, aquela doação que ninguém estava disponível de certa forma para fazer, aquilo ali gerou um outro ambiente. Ela disse, aí um dia uma trouxe, olha, eu trouxe esse chocolatinho aqui para dar pro pessoal. Ah, eu trouxe esse biscoito. E aí criou uma outra energia de doação. E aí todo mundo se sentiu bem, porque na verdade a gente pensa que a gente quer receber, a gente quer doar. Então, quando você chega num lugar de realização, onde você começa a doar, você está muito mais realizado do que está todo mundo fazendo para você, fazendo para você. Porque aí você, inconscientemente, você está dizendo para você o quê? Eu estou vazio, né? Que eu preciso receber. E quando você está doando, você está dando a mensagem, eu estou pleno, então é isso que eu quero. Compartilhar minha É. plenitude. E pensar que a gente tem que gerenciar uma carreira, às vezes, por 30 anos. Então, Sim, a gente É uma precisa vida. realmente se harmonizar e aprender com isso, porque senão termina aquela carreira e a pessoa sai vazia, sai sim. drenada, né? E o que que ela vai ter levado de uma carreira De dessas, todo né? aquele De todo um tempo, tempo né? de convívio com colegas, com pessoas ali, né? Exatamente. Então assim, a gente tem que tentar tornar a nossa passagem aqui Mais rica possível. construtiva, né? Tem Para a ver assim. com a identidade também, que eu me lembro, fiz um trabalho numa empresa de tintas. Eles mudaram sua autodefinição, que antes era nós fabricamos tintas. A nova definição, nós agregamos cor à vida das pessoas. Olha a diferença. Então eles resolveram, isso em toda a América Latina, eles resolveram abdicar-se durante 18 meses, 2 anos, de comprar propaganda paga para divulgar seus produtos. Aí eles saíram pintando, pintaram Ouro Preto, pintaram Pelourinho em Salvador, pintaram Bexiga em São Paulo. 1.200 projetos pintaram. E o que aconteceu? Reenergizou a empresa, porque todo mundo, puxa vida, é isso, estamos agregando cor à vida das pessoas. Nosso propósito é esse. Se Se a gente doando, vai né? Que trabalhar, a então Márcia falou. e aí energizou a comunidade, porque eles estavam treinando gente para ser pintor, e obviamente depois eles se fidelizaram com a marca, né? E em menos de 2 anos, eles passaram na frente do seu principal concorrente aqui no Brasil. E até hoje. Então, foi uma lição para todo mundo. Puxa vida, o negócio, ao invés de a gente estar querendo chamar a atenção, vamos fazer Doa. alguma coisa para a comunidade. E eu já vi, e aí dentro da empresa, todo mundo podia pintar seu escritor, seu pedacinho do jeito que quisesse, e aí estava um outro ambiente, porque estavam usando sua marca para ajudar a comunidade. Então, isso na indústria privada, mas muito mais o setor público, cuja vocação já é de início de servir, Sem É, dúvida. viu? né? E agora a gente pode fazer alguma coisa em Mussum, hein? Seria Né? maravilhoso. Eu estava As pessoas saindo da nossa precisando escola, muito. comentei com o Ken até, É, saindo da escola, porque a gente estava recebendo uma visita e veio uma senhora, ela me segurou na mão, disse assim, eu estava em Mussum, eu perdi tudo, 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 tudo. E ela é uma líder comunitária e a gente pode fazer alguma coisa lá bem importante, assim, para tem ajudar. muita coisa para fazer nesse mundo, e para ficar todo mundo no seu cantinho sofrendo, eu acho que não é correto. Temos isso a ajudar. Bom, eu queria convidar vocês, quem sabe mais, a gente estava conversando sobre a meditação, se Hum, vocês podiam nos mostrar um pouquinho assim da prática, como é que vocês trabalham esse tema.
Você quer falar alguma coisa? Não, você Tá. conduz a meditação, acho que Tá. a Eu acho gente, que aí a eu- gente tem uma, como chama, fazer um teaser para uma próxima vez. Então tá, daí a gente vai... Vamos fazer já a experiência em vez de explicar, né? Vamos, Daí a vamos. gente já vai exercitando. Então, vocês podem sentar de uma maneira confortável, deixar a sua coluna reta e se dar esse tempo. Isso é muito importante. Eu tenho todo o tempo para fazer esse pequeno laboratório. Então, eu me volto para dentro, atravessando todas as camadas da superfície. Os pensamentos agitados, preocupações. E vou tocando um espaço interior profundo que vai além disso tudo. Eu chego à minha essência. O oásis. Um lugar de frescor. Profunda calma. Equilíbrio. Tudo está ali. Não preciso me movimentar. Só sentir. Permitir-me sentir. Essa suavidade, leveza se transforma em força para me lidar com todas as minhas questões de uma maneira mais virtuosa, com mais qualidades, com o amor, a gentileza, o respeito, a paz. Esse nível de consciência, onde tudo está em harmonia. A partir da profundidade, então eu fico mais um pouco, me banhando, me refrescando, me preenchendo de verdade, de sabedoria, que me capacita a ter vitória e sucesso em todas as áreas da minha vida. Vamos nos sentir assim, numa plenitude. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo como tem que ser. Eu estou bem. Não preciso me inquietar. Uma perfeição maior rege a vida de todos. E agora eu sinto essa perfeição, abençoando a minha vida. Vamos deixar que esse momento
assente no nosso coração. Com a certeza de que nesse estado de plenitude eu estarei mais apto a tornar a minha vida um exercício de compartilhar o melhor, de doar. Alegria de viver, alegria de ser. Om Shanti. Om Shanti é uma saudação de paz que nos remete a esse eu interior pacífico, silencioso, pleno, autorrealizado. Bem? Nossa, mas é uma experiência impressionante, né? A gente se descola muito mesmo, bom. vai para o outro lado. Verdade. Agora eu convido as pessoas, tem um aplicativo, tanto no iPhone como no Android, chamado Medita BK. Medita BK. Que tem meditações curtas, tem vídeos, tem um monte de textos e ferramentas, recursos para... Inclusive tem meditações de apenas 1 minuto. Que vocês podem conhecer. Também as atividades das nossas escolas no Brasil estão todas lá. A sede de Porto Alegre fica ali em Petrópolis, na Ferreira Viana, 812. Todos os domingos a gente tem palestra aberta ao público. 17h30 meditação, meia hora de meditação, 18, sempre com comentários, né? 18 horas a palestra sobre temas variados. E agora nós desenvolvemos um projeto para os 40 anos da Brahma Kumaris, se chama Home Peace, porque a ideia desse projeto é integrar a experiência de paz à sua casa, né, ao seu cotidiano, às suas atividades, porque às vezes a gente fragmenta, né? Ah, eu vou para um lugar, aí ali eu vou experimentar a paz, aí eu vou para outro lugar, ali eu vou me divertir, mas a paz tem que estar sempre, né, borbulhando em nós. Então, a gente está com esse projeto, aí as pessoas se inscrevem e por uma semana a gente envia mensagem para elas terem uma semana de paz, desde de manhã. Enviamos comentários de meditação, cada dia uma coisa, paz nos relacionamentos, harmonizar com o meio ambiente. E aí são sugestões para a pessoa ir tendo aquela inspiração naquele dia, aí uma semana. Então, tem tido um resultado bem bonito. As pessoas têm tido uma experiência bonita, assim, de sentir como presente da paz, assim, né, no coração delas. Então, a gente faz esse convite. Quem quiser participar, Home Peace, a gente está chamando Circuito da Paz. E qual é o contato, Márcio? É o contato do próprio telefone, eu não estou aqui com o celular da Brahma Kumaris. Ah, pode ser o 3388 513388 1244. 3388 1244. É esse é o 1244. WhatsApp também, esse número. Ah, é muito importante, né?
Olha, eu acho que esse momento com vocês foi um presente para todos nós. Foi tão especial que eu acho que agora a vontade é de ficar assim quietinho, desfrutando desse momento assim incrível, né? A gente tá galera, e agora a sensação que dá é a vontade de ficar assim, ó. Mas é dentro de você. Dentro de mim. Imagine fazer Agradeço. pausas assim de vez em quando. Imagine o restante do dia. Nossa, muito bacana. Vamos decidir melhor, vamos falar melhor, vamos conseguir fazer melhor. E aí todo mundo vai estar feliz com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. agradeço. Foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada. A gente agradece Obrigado a vocês. oportunidade. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.